Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Bom, primeiro eu quero deixar bem claro que ninguém entrou na turma errada e nem no horário errado, né? Então, já perceberam que o professor Leão não está aqui hoje, ele não pôde estar presente. Então, por isso eu estou aqui hoje para substituí-lo. Sei que eu não consigo substituí-lo à altura, né? Porque o professor Leão é outro nível, mas vou me esforçar aqui para dar o meu melhor aqui para vocês, tá bom? Então é isso, gente. Vamos começar a nossa aula de hoje. Bom, eu fiquei feliz porque o assunto de hoje é um assunto muito importante, né? Então, para quem não sabe, hoje nós vamos falar sobre primitivas. Então, pelo que eu saiba, até aqui vocês têm estudado o quê? Derivadas, né? Então, já estudaram construção de gráficos, máximos e mínimos, ponto crítico, ponto de inflexão, problema de otimização. Aliás, não esqueçam isso, tá? Porque em cálculo 2 vocês vão precisar também de tudo isso. Inclusive é o que a gente está dando lá em cálculo 2 também, essa parte de problemas de otimização e máximos e mínimos. Pois é, só que hoje vocês vão entrar em uma nova etapa, digamos assim, uma etapa meio que de transição entre a derivada e a integral. Porque hoje o assunto de primitiva, se eu te perguntar, é sobre o que primitiva? É sobre derivada e integral. Quando você acabar o curso, você vai ser tentado a dizer assim, não, primitiva é sobre integral. Mas, na verdade, a priori, primitivas é um assunto de derivada ainda, tá? Então, hoje, eu ainda não vou falar de integral, não vou. Mas, saiba que o assunto de hoje tem tudo a ver com integral, apesar de ser um assunto de derivada. Então, já coloque isso na sua cabeça, estou dando um spoiler para você aí das próximas aulas. Mas eu queria começar, na verdade, com um questionamento aqui. Então, eu vou começar no quadro. Bora ver se vocês estão bem mesmo de derivada, né? Olha só, isso aqui é só uma observação, tá, gente? Antes de a gente falar de primitiva, eu vou propor um desafio aqui para vocês. Não é difícil, uma coisa bem simples. É o seguinte, ó, imagine que você tem uma função cuja derivada dela é zero. Você derivou lá a sua função e a derivada deu zero. Aí eu te pergunto, você saberia me dizer que função é essa? Uma constante, né? Então, com certeza, muita gente já ouviu falar disso, né? Ah, se a derivada de uma função é zero, é porque a função é constante. Pois é, mas aí que está. Aí que entra a minha observação aqui. Nem sempre. Como assim nem sempre? Eu vou dar um caso aqui para vocês, olha só. Olha só essa função aqui, que eu creio que vocês já trabalharam com ela aqui em cálculo 1. Lembram dela? Já trabalharam aqui? Já, né? Pois é. Então, essa função aqui, ela se comporta de maneira diferente quando o x é positivo ou quando o x é negativo. Se o x for positivo, esse módulo de x é só x. E a sua função é a função 1. Então, essa função é 1 se o meu x é positivo. Agora, se o meu x é negativo, esse módulo de x se comporta como menos x. E aí, menos x sobre x é menos 1. Isso para x positivo e x negativo. Ah, professor, e para o x igual a zero? Não, mas x igual a zero não faz parte do domínio da minha função. Então, ignora aí o x igual a zero, tá? Olha, nesse caso, olha como é a função. Se você fosse fazer o gráfico dela, né? Para x positivo, aqui, ó, bolinha aberta em 1, e aí coloca uma constante aqui. Para x negativo, coloca aqui bola aberta no menos 1 e aqui também uma constante. Só que é a mesma constante em todo o domínio dela? Não, não é a mesma constante. Então, e nesse caso aqui, qual é a derivada dela? Se você fosse derivar ela para x positivo e para x negativo, quanto é que ia dar? Ia dar zero. Então, isso aqui é uma situação onde a derivada da sua função aqui, ó, é zero. Isso para todo x no domínio da função. Então, nesse caso aqui, a função a derivada é zero, mas ela em si, em todo o seu domínio, não é a mesma constante. Então, isso aqui é só uma observação. Então, quando é que eu vou poder afirmar que se uma derivada é zero, então a função ela é sempre constante e a mesma constante em todo o domínio dela? Quando a nossa função for contínua. Tá? Então, é só esse detalhe. Se a sua função for contínua e a derivada dela é zero em todo o seu domínio, então você pode afirmar, sim, que ela é uma função constante e a mesma constante em todo o seu domínio. Aí tá, eu vou aqui para o slide, vou mostrar aqui para vocês alguns resultados
antes de eu dizer mesmo o que é uma primitiva. Tá? Então, hoje é a aula 21, estamos falando sobre primitivas. Olha, antes de eu começar, tem essa imagem que o professor Leão fez questão de colocar para vocês, né? Alguém sabe de onde é essa imagem? Qual é o livro? Muito bem, então já adivinharam ali. Então, essa imagem aqui é do livro Pequeno Príncipe. Então, quem não leu, leia. Um livro excelente, é um clássico da literatura. E não é à toa, realmente é um livro muito bom. Você consegue ler em um dia, de tão bom que ele é. E olha só, por que o professor Leão colocou essa imagem aqui para a gente? Porque se você reparar, já no Pequeno Príncipe aparece... Opa, pulei. Aqui, ó. Aparecem alguns símbolos aqui, ó. Alguns símbolos. Esses símbolos aqui, vocês vão aprender ainda, que é o símbolo de integral. Então, desde lá do Pequeno Príncipe, você leu, se você leu na sua infância, né, você já teve o seu contato com integral e nem sabia ainda, né? Então, você já estava ali meio que interagindo, já estava ali, seu destino traçado ali para você estar aqui no Cálculo 1 hoje aprendendo integrais. Pois é, mas... como eu falei, né, primitiva ainda é um assunto de derivada, mas que tem tudo a ver com integral. Então, está aqui o questionamento que eu fiz para vocês, né? Se uma função, a derivada é nula, então o que a gente pode falar de f? Aí vocês me responderam, né, que f seria uma constante. Aí eu disse para vocês, tudo bem, mas só tome um cuidado. Qual é o cuidado? É que a f tem que ser contínua, porque eu mostrei para vocês que no caso dessa função aqui, é constante, mas são constantes diferentes em todo o domínio. Ok. Então, está aqui, ó. Olha o teorema. Seja f uma função contínua em um intervalo, agora sim, f é contínua, né? Então, se a derivada de f é zero, em todo x no interior aqui do seu domínio, do seu intervalo, então sim, existirá uma constante, tal que a função é essa constante para todo x nesse domínio. Outra coisa importante, que é uma consequência desse teorema aqui. Olha só o que diz. Se você tem duas funções contínuas, isso aqui é muito importante, e a derivada das duas é a mesma. Eu não estou falando que é zero, estou falando que é a mesma. Então, nesse caso, eu posso dizer que as funções são iguais, não necessariamente, mas eu posso afirmar que elas são iguais a menos de uma constante. Tá? Então, olha só. Deixa eu colocar aqui. Então, o que a gente está trabalhando aqui até agora? Isso aqui é só teoremas, né? Ainda nem falei o que é uma primitiva. Então, ó, primeiro teorema. Você já sabe que se f é contínua, tá? F é uma função contínua. Essa aqui é a nossa hipótese. Então, se a derivada dela é zero, vamos aqui para o quadro. Então, isso vai implicar que a minha função é uma constante. Então, olha só, aqui no quadro, esse é o nosso primeiro teorema. Se uma f é uma função contínua e a derivada dela é zero, então essa função é constante. Aí o que vem uma consequência disso, tá? Um corolário aqui. Olha só o que diz. Se você tem duas funções contínuas, tá? F e g são funções contínuas, e a derivada delas é a mesma. Claro que intuitivamente você poderia pensar, se as derivadas são iguais é porque a função é a mesma. Mas não é necessariamente a mesma. Por quê? Porque olha esse caso aqui. Por exemplo, você tem f de x igual a 2x mais 1. E você tem g de x igual a 2x menos 5. Qual é a derivada de f aqui, gente? É 2, né? Aqui vai zerar, aqui vai ficar 2. E qual é a derivada de g? É 2. Então, nesse caso aqui, ó, perceba que a derivada de f é igual à derivada de g. Só que elas são a mesma função? Não. Só que, pelo menos, o corolário vai dizer que elas são iguais a menos de uma constante. Ou seja, a constante é a única diferença entre elas. O que é bom, porque a diferença poderia ser uma função, né? X quadrado, poderia ser uma função seno. Não, mas a única diferença entre elas é uma constante. É isso que vai dizer aqui o corolário. Como é que a gente sabe disso? A demonstração aqui é bem simples, na verdade. Ó. Se as derivadas são iguais, isso vai implicar que f e g são iguais a menos de uma constante. Ou seja, f de x é igual a g de x mais uma constante aqui que eu vou chamar de c. Por que isso acontece? Porque eu poderia, se eu quiser, passar essa igualdade aqui, todo mundo para o mesmo lado. E aí ficaria assim, ó. Ficaria
f' de x menos g' de x igual a zero. Isso aqui eu já estou colocando uma demonstração. Beleza. Só que isso daqui é a mesma coisa que eu escrevi isso aqui, ó. A mesma coisa aqui, derivada de f de x mais g de x. Opa, menos g de x. A única coisa que eu fiz foi passar todo mundo para o mesmo lado, só que você sabe, ó, pela propriedade derivada, que isso aqui é igual a isso daqui. É a mesma coisa que derivar todo esse colchete aqui. Só que dentro desse colchete, eu posso considerar uma única função. Essa única função é formada pela subtração de f com g. Essa subtração aqui também é uma função contínua, porque f e g são funções contínuas. Então, você tem uma única função, é como se fosse uma única função, cuja derivada é zero. Mas, então, pelo teorema, isso vai implicar que f de x menos g de x é uma constante. E agora, isolando f, nós vamos ter que vai ficar g de x mais c. Está aqui. Gente, coloque isso na sua mente, tá? Tanto o teorema quanto esse corolário dele, a consequência dele, são importantíssimas. Então, primeiro, se a sua função ela é contínua e a derivada é zero, é porque ela é uma função constante. Primeira coisa. Segunda coisa, se a derivada de duas funções contínuas são iguais, é porque essas funções, o que difere elas é apenas uma constante. É só isso. Ok. Agora vamos finalmente definir o que é uma primitiva. E essa aqui é a definição principal de hoje, obviamente, né? Então, ó, uma função é dita primitiva ou antiderivada de uma função f aqui minúsculo se a derivada dela, ó, derivada de f maiúsculo, é igual a f minúsculo. Como assim, professor? Então, quando é uma primitiva? Quando a derivada vai dar aquela função. Por exemplo, só um exemplo aqui bem rápido, sei lá, vamos dizer que f de x é igual a 2x. Olha só. Só esse exemplo aqui, bem rapidinho. Digamos que uma função f de x é igual a 2x. Aí eu te pergunto, qual é a primitiva dessa função? O que é uma primitiva ou antiderivada? O nome antiderivada já te dá uma dica, né? Seria uma função cuja derivada dela vai dar essa daqui. Tá? Então, isso que é uma primitiva. Então, pensar em primitiva é como se você estivesse pegando o caminho inverso ali da derivada. Então, está aqui. Está aqui essa função, f de x. Eu poderia pedir para você, qual é a derivada dela? Você vai me dizer 2. Tá. E qual é a antiderivada dela? Ou seja, qual é a primitiva dela? Aí, o que você me responder? Muito bem. Ó, alguns disseram assim, professor, x ao quadrado. De fato, x ao quadrado é uma primitiva dela, porque quando você deriva x ao quadrado, vai dar 2x. Ela tem outra primitiva além de x quadrado? Tem. Qual? Mais uma constante, né? Então, se eu colocasse aqui, sei lá, mais 1 e derivasse, ainda ia dar 2x. Se eu colocasse mais 2, mais 3, mais 1 milhão, derivasse, ia dar 2x. Então, na verdade, quantas primitivas ela tem? Se a gente parar para pensar. Infinitas primitivas, né? Mas todas essas primitivas, elas têm alguma coisa em comum. O que é? Todas elas, pelo menos nesse caso específico aqui, todas elas têm que aparecer quem? O x quadrado. Aí mais uma constante. Aí você escolhe essa constante. E aí depende de qualquer constante que você colocar lá, a constante derivada vai ser 0 e você volta para 2x. Então isso é primitiva. Se eu te pedir, está aqui essa função, me dá uma primitiva dela só uma. Aí pode ser x quadrado mais 1, x quadrado mais 2, já é a resposta correta. Se eu te pedir, me dá 10 primitivas dela, você já sabe, x quadrado mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 10, até mais 10. Pronto. Se eu te pedir 1 milhão, você sabe também fazer 1 milhão. Tá? Se eu te pedir infinitas primitivas para ela, você vai dizer, x quadrado mais uma constante aqui qualquer. Tudo bem, gente? Então, isso é primitiva. Todo mundo já entendeu? Beleza. Que bom, porque hoje você vai perceber que o assunto ele é até curto, assim, é bem pequeno o assunto de hoje. Mas por quê? Porque hoje o principal é exercitar. Então, você vai ver assim, o assunto de hoje vai ser, sei lá, em 5 minutos. Agora, de exercício, vai ser 1 hora e 35 minutos aí, só de exercício, tá? Então, beleza. Todo mundo já entendeu o que é uma primitiva. Vamos, então,
olha só, vamos calcular, vamos nos divertir, né? Então, cálculo, você sabe que é sinônimo de quê? De diversão. Cálculo é aquilo que você faz quando está estressado. Você faz o quê? Você treina cálculo, você faz questões de cálculo, né? Para desestressar. Então, ó, por exemplo, hoje, o que vocês têm programado para fazer hoje? Tipo, de meia-noite às 6 da manhã? Nada, né? Pois é, então de meia-noite às 6 da manhã, o que você vai fazer? Estudar cálculo. E aí você vai ter, ó, vários exercícios para fazer. A gente vai fazer aqui, se não todos, quase todos esse daí. Então, olha só, eu te dou uma função, eu quero que você me diga quem é a primitiva ou a antiderivada dela. Tudo bem? Bem simples, né? Então, vamos fazer. Aí, gente, vou colocar aqui no quadro, vou colocar assim, f de x. A primitiva, eu sempre vou colocar a letra maiúscula dela, tá bom? Só para ficar mais fácil do que eu ter que escrever primitiva da função. Então, aqui eu vou colocar fx e aqui a primitiva. Aí eu vou só escrever o que está no quadro aí, já no slide. Então, aqui a função é 5. Aqui a função é 2x. Aqui a função é 6x² mais cosseno x. Depois, menos 2 seno de x. Seno de 2x. Depois, 4x mais 6. Depois, x elevado a n. Tá, bora fazer essas logo, depois a gente volta lá para o slide e a gente faz as outras que aparecem aí. Então, gente, olha aqui. Aqui a gente vai montar uma tabela. Aí nessa tabela você tem do lado esquerdo as funções, do lado direito tem que achar as primitivas delas, de cada uma. Claro que vocês vão me ajudar. Então, deixa eu só dividir aqui a tabela. Tá, vamos lá. É claro que você já sabe que primitiva, existem infinitas primitivas, né? Mas eu só quero uma primitiva para cada uma delas, só para a gente ir treinando. Então, essa daqui. Função 5. Qual é a primitiva dela? Ou seja, uma função que você deriva e dá 5. 5x, pronto. 5x, acabou. Ah, pessoal, isso aqui é muito fácil. É fácil mesmo, gente. A pessoa cair na prova de vocês... valendo 9 pontos, né? Calcule essas primitivas aqui. Ixi, muito fácil. Claro que não vai ser assim. Por quê? Porque senão vocês iam ficar tristes com a gente, né? Se caísse uma prova dessa aqui muito fácil, o aluno ia ficar muito chateado com a gente. Então, por isso que a gente não faz isso. A gente coloca provas mais divertidas. Aqui, ó, 2x, qual é a primitiva? Muito bem. Pode ser 2x² sobre 2 ou, já simplificando, x². Né? Já que, derivando x², o 2 desce, está aqui, 2x, acabou. Agora, olha só, essa daqui, né? É uma soma, mas não tem problema, porque a derivada ela é um operador linear, então, se eu quiser calcular a primitiva, eu posso calcular a primitiva dessa e depois somar com a primitiva dessa. Qual é a primitiva de 6x²? Vocês estão bem, né? É isso mesmo, 2x², né? Ah, professor, por que mesmo? Porque quando você deriva isso daqui, né, o 3 desce, multiplica com 2, tá? Você já sabe. Mais de cosseno. Seno, né? Porque a derivada do seno é cosseno. Tudo bem, então tá aqui, ó. Seno de x. Essa agora, menos 2 seno de 2x. Qual é a antiderivada dela, a primitiva dela? Cosseno de quê? Ó, boa, gostei da sugestão. Me disseram cosseno de x². Bora ver. Será que é? Vamos derivar. Se eu derivar cosseno de x², vai dar a derivada do cosseno, que é menos seno, vezes a derivada aqui de dentro, que é 2x. Ó, então não foi o que a gente queria, né? Que aqui ficou x², aqui é 2x. E aqui fora ficou menos 2, aqui ficou menos 2x. Então ainda não é essa primitiva dela. Alguém tem uma outra sugestão aqui para a gente tentar? Cosseno de 2x. Vamos ver se é cosseno de 2x. Cosseno de 2x. Bom, se você derivar cosseno de 2x, regra da cadeia. Vai ficar menos seno de 2x. É o que aparece aqui. Vezes a derivada de dentro, que é 2, e é o que aparece aqui. Então, é isso mesmo. Essa é a primitiva dela. Uma das primitivas, né? Aqui, gente, 4x. Qual é a primitiva? 2x². Muito bem. 2x². Mais, aqui do 6.
6x, está muito fácil. Isso aqui está muito fácil. 6x. Tá, agora aqui, ó, um x elevado a um n aí. N é uma constante ali, uma coisa fixa. Aí como é que ficaria? Aí, ó, aí você tem que pensar numa coisa, né? Isso aqui é uma função potência. Então você sabe que na hora que você for derivar a primitiva, o expoente, o novo expoente tem que ser n. Então, por exemplo, assim, ó, vou dar um exemplo aqui. Se fosse x ao quadrado, a primitiva tinha que ter qual expoente para no final ficar x quadrado? Se a função fosse x quadrado aqui, ó, quanto tinha que ser a primitiva dela? Como é que seria? Ó, primeiro que o expoente tinha que ser 3. Por que tinha que ser 3? Porque qual é a regra de derivação? Esse 3 desce e aqui fica 3 menos 1, que é 2. Aí você vai dizer, tá, professor, mas quando esse 3 descer, o que vai simplificar com ele? Porque aqui não aparece nada. Aí só, não é o 3 que vai descer, só que você não quer que ele apareça, então divide por 3. Tá aqui, ó. Aí quando esse 3 descer, vai simplificar com esse 3 aqui que você já preparou. E aqui vai ficar 3 menos 1, que é 2. Isso vale para qualquer função potência, né? Pelo menos aqui, ó. Quando o meu expoente é positivo, né? Aqui, x elevado a 6. Qual é a primitiva dele? Ora, se eu tenho que pensar numa potência, que quando eu derivo, o expoente fica a 6. Então, nesse caso, você já sabe que tem que ser x elevado a 7. Porque quando você derivar, o 7 vai descer, aqui vai ficar 6. Só que esse 7 que desce, você quer eliminar ele, você não quer que ele apareça. Tem problema. Aí, bem aqui, ó, você divide por 7. Então, quando o 7 descer, já tem um 7 esperando ele aqui para eliminar. E aí volta para o x elevado a 6. Tudo bem, gente? Isso vale para qualquer potência. Ó, mais uma, só para garantir. X elevado a 11. Quem é a primitiva dele? Bom, se aqui é uma potência e o expoente é 11, então a primitiva tem que estar elevada a 12, para poder ir para 11. Só que esse 12 eu não quero que ele apareça, então é só dividir por 12. Pronto. Aí quando ele descer, simplifica, vai ficar 11. Tá, agora aqui, x elevado a n, deu para criar uma regra? Como é que fica? Ó, se o expoente é n, então aqui tem que ficar x elevado a n mais 1, né? Porque o n mais 1 vai descer, e aqui você vai ficar n mais 1 menos 1, que vai dar n. Só que esse n mais 1, eu não quero que ele apareça. Então, o que eu faço? Eu divido por n mais 1. Que é o que eu estava fazendo aqui, ó. Vocês perceberam aqui, ó. Era x elevado a 2. Aí, então, ficou x elevado a 3 sobre 3. X elevado a 6. Então, a primitiva é x elevado a 7 sobre 7. X elevado a 11. Então, a primitiva é x elevado a 12 sobre 12. Aliás, gente, isso aqui é importante vocês não esquecerem nunca mais na vida de vocês, tá? Pode escrever no caderno de vocês. Importantíssimo, não posso esquecer nunca mais na minha vida, tá? Se eu esquecer, o professor avisou que eu ia precisar disso daqui. Então, ó, qual é a primitiva de x elevado a n? Pode escrever. X elevado a n mais 1 sobre n mais 1. Tudo bem? Ok. Isso vale somente para os positivos, tá, gente? Porque quando é negativo, quando é menos 1, tem uma complicação aí que vocês vão aprender ainda. Ok. Opa, tem uma pergunta? Diga. Perfeito. Olha, ela perguntou assim, professor, mas essas primitivas não tem que ter uma constante? Sim, tem que ter. Porque uma primitiva, como eu falei, elas são infinitas primitivas. Mas nesse exercício aqui, eu pedi só uma mesmo, só uma primitiva. Então, eu estou considerando que a minha constante é 0. Até porque eu ainda nem comentei oficialmente sobre isso, mas é que, já que vocês já sabem mesmo, né? Então, já realmente a primitiva sempre vai ter mais uma constante, mais uma constante, mais uma constante. Mas como a gente ainda não comentou oficialmente, por enquanto só quero uma primitiva mesmo, tá bom? Mas é isso mesmo. Quando você for na prova de vocês, né? Calcule a primitiva. Tem que ter a constantezinha lá, porque primitiva é uma família de funções, são infinitas funções, então não pode ser só uma mesmo, né? Aí é mais aqui eu estou dizendo assim, ó, me dê só uma primitiva. Aí pronto, aí se quiser colocar, se colocar mais um, mais dois, pode ser também, tá? Mas depois a gente coloca, depois eu venho aqui e coloco mais 100, todo mundo aqui, quando a gente for chegar mais avante. Tá, vamos lá, vamos voltar para o slide, que a gente vai ver as outras funções, que a gente não terminou, são várias. Então, deixa eu terminar de escrever aqui.
nós paramos ali, né? X elevado a n. Ainda tem 1 sobre x. Que mais tem? E elevado a x. Que mais? Secante ao quadrado. Que mais? Cosseno hiperbólico. Cosseno hiperbólico. Seno hiperbólico. E elevado a π. Duas constantes importantes. Depois, 4 sobre x ao cubo. 4 sobre x ao cubo. Pronto, bora fazer esses aqui logo. Gente, vamos lá. Se a minha função é 1 sobre x, quem é a primitiva dela? Uma primitiva, pelo menos. Ln de x, né? Log natural de x. Porque você já sabe que a derivada disso aqui é 1 sobre x. Acabou. Aqui, e elevado a x, qual é a primitiva? E elevado a x. Muito bem, vocês estão muito bem de derivada. Secante ao quadrado, qual é a primitiva? Estou impressionado. Cosseno hiperbólico. Seno hiperbólico, muito bem. Seno. Lembrando, por quê? Porque quando você deriva, vem para cá. Quando você deriva, vem para cá. Quando você deriva, vem para cá. Seno hiperbólico. Não é menos cosseno hiperbólico? Muito bem, é cosseno mesmo hiperbólico. Vocês estão bem. Cosseno hiperbólico de x. E elevado a π. E elevado a π dividido por π, mas o π não é constante? É, né? E aí? Então vai ficar como? Não ouvi ainda. Qual é a resposta? E elevado a π? Então vamos lá. Tá, E elevado a π. Mas se eu derivo E elevado a π, dá quanto? Dá zero. E elevado a π não é uma constante? O π não é constante? O E não é número de Euler? Então, constante elevado a constante. Não é constante? Então, se eu disser que isso daqui é a primitiva desse, está errado. Porque quando eu derivo isso daqui, dá zero. Ó, tá vendo? Pegadinha. Então, qual é a primitiva final disso daqui, gente? Como é? E elevado a π vezes x. É isso mesmo. Está aqui, ó, agora sim. Agora sim, ó. Se eu derivar isso daqui, isso aqui não é uma constante? Eu preservo a constante, derivo só o x, derivado de x é 1. E eu volto para a constante. É isso, ó. É porque a gente talvez tenha se complicado, porque a constante era e elevado a π. Mas olha aqui, ó, a primeira coisa que a gente fez aqui, ó, 5. Qual é a primitiva de 5? 5x. A constante vezes x. Aí tá aqui, ó, e elevado a π não é constante? É. Então, qual é a primitiva? E elevado a π vezes x. Tá? Todo mundo entendeu? Por que é isso daqui? Tá. Essa daqui é importantíssima. 4 sobre x ao cubo. Aí aqui, olha o que eu vou fazer. Eu vou arrumar isso daqui. Vou deixar assim, ó. Ao invés de eu colocar 4 sobre x ao cubo, vou escrever bem aqui, ó. Vai ficar 4 vezes x elevado a menos 3. É a mesma coisa, isso daqui? É, né? É a mesma coisa, só apliquei uma propriedade ali de expoente. Beleza. Agora que está assim, eu vou aplicar essa regra aqui, ó. N mais 1 sobre N mais 1. Gente, isso aqui só não ia valer, tá? Se aqui fosse menos 1. Só que você não precisa ficar decorando quando está valendo e quando não vale, porque você vai perceber isso. Se você tentasse aplicar aqui, essa regrinha aqui, você ia perceber na hora que não ia dar certo, né? Porque menos 1 mais 1 ia dar 0 no denominador. Tá? Mas nesse caso não é menos 1, é menos 3. Então eu posso usar essa regrinha aqui. E eu vou usar. Aí como é que vai ficar? Esse 4 vou deixar como está. E aqui vai ficar x elevado a menos 3 mais 1. Porque não é isso que diz aqui, ó. O que é primitiva de x elevado a n? É x elevado a n mais 1 sobre n mais 1. Então está aqui. Ignora o 4. Qual é a primitiva de x elevado a menos 3? É x elevado a menos 3 mais 1 dividido por menos 3 mais 1. Tudo bem? Então essa que é a minha primitiva. Então aqui eu tenho a minha função. Então a minha primitiva é isso daqui. Quanto é menos 3 mais 1? É menos 2. Então vai ficar, isso aqui vai ser
4 vezes x elevado a menos 2 sobre menos 2. Ah, professor, posso simplificar? Pode. Aqui vai ficar 2 e tem esse menos aqui. Então, no final, vai ficar menos 2 vezes x elevado a menos 2. Pode perceber, ó. A pessoa não acredita que deu isso daqui. Deu, ó. Vamos derivar isso daqui? Bora derivar. Aqui deixa como está. Qual é a derivada disso daqui? O menos 2 desce. Aí, quanto fica menos 2 vezes menos 2? 4 positivo. E aqui vai ficar menos 2 menos 1, que é menos 3. E aí, menos 3 você pode jogar aqui para baixo. Tá? Então, é isso mesmo. Então, como foi que eu consegui? Usei essa regrinha aqui que a gente aprendeu na primeira coluna. Ok. Todo mundo entendeu, gente, o que a gente fez aqui? Que a gente vai usar outras vezes, tá? Então, por isso que eu disse, ó, essa regra aqui é importante. Pode escrever no seu caderno aí. Importante. Serve para o menos 3 também. Serve para negativo, só não serve para menos 1, tá? Só não serve para menos 1. Mas não se preocupe, porque quando for menos 1, você sabe, ó. Qual é a primitiva de x elevado a menos 1? Aí você vai falar assim, eu vou aplicar a regra aqui que eu aprendi. Tá, mas ela só não vale para menos 1. Por quê? Porque se você fosse aplicar aquela regra, ia ficar x elevado a menos 1 mais 1, até aqui tudo bem, só que olha aqui embaixo, menos 1 mais 1. Isso aqui dá quanto, gente? Dá 0, né? Eu estou colocando igual, mas não é igual, né? Isso aqui é primitivo. Ó, então não dá certo. Aí você vai dizer, e agora, professor, o que eu faço com esse daqui? Mas isso daqui é a mesma coisa que 1 sobre x. E você sabe a primitiva dele. É o log natural. Tá? Então, não tem problema. Você não pode aplicar essa regra, mas você já sabe qual é a primitiva dele. Ok, vamos terminar esse slide aí. Bora ver as outras funções que tem aí para a gente finalmente acabar. Bora voltar para o slide. E vamos tentar finalizá-lo. Onde nós paramos? Ali, 4 sobre x ao cubo. Então, beleza. Então, agora vai ser 1 sobre 2 raiz de x. Esse aqui também é muito importante, tá, gente? 1 sobre 2 raiz de x. Depois, secante, tangente, menos 2 vezes e elevado a θ. Depois, seno de t. Seno de t mais 2 seno hiperbólico. Mais 2 seno hiperbólico de t. E por último, 2 vezes o seno menos secante ao quadrado. Menos. Tá, vamos lá. Para finalizar esse slide, para finalizar as primitivas, aqui a função é 1 sobre 2 raiz de x. Qual é a primitiva dela? Raiz de x, né? Muito bem. Porque você já sabe que a derivada de raiz de x é 1 sobre 2 raiz de x. Está aqui. Agora aqui, gente, vamos lá, por parte. Aqui, secante vezes tangente. Qual é a primitiva dessa daqui? É qual? É a secante, né? Só a secante. Só a secante. Está aqui, ó. Só a secante. A derivada da secante é secante tangente. Professor, como é que eu vou saber disso na hora da prova? Só você lembrar o seguinte, né? Você já deve ter feito isso aqui em cálculo 1. Eu quero derivar a secante. O que é secante mesmo? É 1 sobre cosseno. Então, é só derivar isso daqui. Como é que eu faço? Você pode aplicar a regra do quociente. Então, isso aqui vai ser derivado de cima, que é 0, vezes o de baixo vai dar 0. Menos, aí o de cima vezes o derivado de baixo. O derivado do cosseno é menos seno, então vai ficar aqui mais seno. Dividido pelo cosseno ao quadrado. Lembram disso? Fizeram isso aqui? Tá, então. Aí como é que fica? Professor, mas não deu aquilo lá que o senhor falou. Deu sim, ó, porque isso aqui é a mesma coisa aqui. Seno sobre cosseno vezes 1 sobre cosseno. Tá? Isso aqui é a mesma coisa que isso daqui. Aí aqui você vê que aparece a tangente. E aqui você vê que aparece secante. Então, qual é a derivada da secante? Secante tangente.
Aí volta para cá. Então, por isso que ó, a primitiva da secante tangente é só secante. Aí menos, aqui, qual é a primitiva de 2 vezes e elevado a θ? Qual é? Pense numa função que quando você deriva dá isso daqui. Agora, olha, o θ agora é variável mesmo, tá, gente? Ele é variável, não é constante. Aí vai ficar como? Nenhuma sugestão? Não? Não? Tem certeza? Pensa numa função, quando você deriva, vai dar isso daqui, ó. 2 vezes e elevado a θ. Não? Tá, se fosse só isso daqui, e elevado a θ, qual é a primitiva dele? Muito bem, vai ficar e elevado a θ. Ah, mas tem esse 2 aqui, mas o 2 é constante. Está aqui. É só isso. Né? Deriva, ó, deriva isso daqui. Deriva. O 2 é uma constante, deixa como está, deriva só isso daqui. É isso daqui. Acabou. Próximo. Derivada do seno. Ou, derivada não, né? Antiderivada. Primitiva do seno, qual é? É cosseno? Menos cosseno. Porque se for só cosseno, na hora que você derivar, não vai dar seno, vai dar menos seno. Tá? Então, por isso que aqui a primitiva é menos cosseno. Aí tá, mais 2 vezes com a primitiva do seno hiperbólico. Cosseno hiperbólico, muito bem. Tá aqui, ó, o 2 ficou aqui, porque quando você deriva, ele preserva, vai ficar aqui mesmo. Para finalizar, finalmente, essa tabela aqui, ó. 2 vezes seno, qual é a primitiva disso daqui? 2 vezes cosseno. Mas quando você derivar isso aqui, vai dar menos 2 vezes seno. Muito bem, tem que ter um menos aqui, tá? Não vamos... Então, qual é a derivada do seno? Cosseno. Qual é a derivada do cosseno? Qual é a primitiva do seno? Menos cosseno. Muito bem. Qual é a primitiva do cosseno? Seno. Muito bem. Então, não vamos se confundir. Agora aqui, menos... Qual é a primitiva da secante ao quadrado? Tangente. Pronto. Finalmente, acabou essa tabela. Alguém ficou com alguma dúvida? Alguém tem alguma pergunta? Todo mundo entendeu como é que se calcula essa primitiva? O que é a primitiva? Todo mundo entendeu? Beleza, então bora continuar, né? Agora que a gente já... Aí agora sim, agora vamos falar da nossa constante, né? Então olha só, observação. Se f é uma primitiva de uma função, então essa primitiva mais uma constante também é uma primitiva de f, que é aquilo que nós já discutimos aqui. Então, se você pegar a primitiva e somar com qualquer constante, ela ainda vai ser uma primitiva. Aí a mesma coisa aqui, ó. Se f e g são primitivas de f em um intervalo aberto, então a única diferença entre elas é uma constante. Até que a gente até viu aquele corolário, né? Se as derivadas de duas funções é igual, então elas são iguais a menos de uma constante. É a mesma ideia aqui. E por último, olha só, as funções da forma f de x mais c são as únicas primitivas de f. Tá, aí agora sim, vamos voltar para o quadro. Então, o que ele está me dizendo? Que não existe uma única primitiva para as funções. Existem várias, infinitas, porque se nessa primitiva aqui eu somasse com qualquer constante real, qualquer constante, ela ainda ia ser uma primitiva dessa. Então, quando eu escrevo assim, a primitiva que eu já sabia, mais uma constante, eu estou representando uma família de funções e agora sim eu estou dando uma resposta completa. Eu estou colocando aqui todas as primitivas que existem para essa função. Então, isso eu vou fazer com todos. Ó. Então, com todos, eu somo essa letrinha aqui, essa constante C. Aqui, ó, vou somar com todo mundo, porque agora eu estou colocando a primitiva geral de cada uma delas. Essa constante aqui, ó, que eu estou somando todo mundo... Gente, essa constante aqui, que eu estou somando todo mundo, ela vai ter um nome especial nas primitivas. Ela vai se chamar constante de integração. Então, essa constante aqui, que me dá uma família de primitivas, uma família de funções, ela é chamada de constante de integração. Mas, como a gente ainda não sabe o que é uma integração,
então nem adianta muita coisa para a gente. É só um nome qualquer para a gente, né? Podia falar constante de qualquer coisa que dá no mesmo. Mas no futuro, né? Quando a gente for aprender o que é uma integração, aí sim isso vai fazer sentido para a gente, tá bom? Essa constante de integração. Bom, então é isso. Então, ó, na sua prova, prova de sexta-feira agora, valendo 9 pontos. Já pensou? Calcule a primitiva disso daqui, valendo 9. Aí você vai falar assim, é isso que é a prova? É só isso daqui, calcular a primitiva disso daqui. Calcule a primitiva dessa função, valendo 9 pontos. Aí você vai e fala assim, fechei a prova. Aí você vai e joga só isso aqui, 5x. 5x é uma primitiva só. Mas quantas primitivas existem? Infinitas, né? Aí você coloca só isso aqui, achando que você vai tirar 9. Aí no final essa nota vai ser 9 dividido para infinito, né? Porque tem infinitas famílias, você só colocou uma de infinitas, né? Aí sua nota acaba sendo o quê? 0 não. Porque antes de você entregar a prova, você lembra. Isso aqui é só uma primitiva. Mas na verdade existem infinitas primitivas. E para eu representá-las, eu preciso colocar mais uma constante de integração. E aí sim vai ser 9 a sua nota. Deu para entender, gente? Então, por favor, não esqueça essa constante. Olha, se você esquecer, não quero nem ver o que vai acontecer com a sua nota. Você precisa dessa constante, tá bom? Para representar todo mundo. Sem ela, você não representou praticamente ninguém. Você só representou uma pessoa de infinitas, né? Então, por isso, não esqueça. Então, tá. Então, vamos continuar aqui. Vamos resolver mais alguns exercícios. Olha, esses aqui são mais bem elaborados, tá? Não é só calcule a primitiva, não. Aqui é mais elaborado aqui. Aqui é mais divertido, mais divertido para a gente fazer. Então, a gente vai fazer cada um desses aí. Então, preste muita atenção. Esse primeiro que a gente vai fazer agora, já é um exercício que você vai usar lá em cálculo 3, lá em EDO. Quando você vai estou estudando cálculo 3, eu lembro mesmo que cálculo 1 me falaram sobre isso daqui. Pois é, você vai usar. Então, como você já sabendo que você vai usar, para você fazer um bem para você mesmo no futuro, né? Vamos prestar atenção e vamos já entender o que é esse exemplo aí. Mas esse exemplo é bem simples. Olha o que diz. Se f é uma função derivável, tal que sempre a derivada de f é igual a ela mesma. Ou seja, é como se f fosse a sua própria primitiva, né? Já que a derivada de f é ela mesma. Beleza. Prove, então, que existe uma constante tal que para todo x, a nossa função ela vai ter essa cara aí. Ela vai ser uma constante k vezes e elevado a x. Então, eu vou resumir aqui esse exemplo. Então, o que está me dizendo? Que se a derivada de uma função é igual a ela mesma, isso implica que essa função ela tem essa cara aqui. Ela é uma função k vezes e elevado a x. Ok. Vamos provar isso aqui. O que ele está me dizendo basicamente é que se a derivada de uma função é ela mesma, essa função pode ser uma função seno? Não. Porque a derivada do seno é ele mesmo? Não. A derivada do seno é cosseno. Então, se a derivada de uma função for ela mesma, essa função pode ser uma potência? Não. Porque quando você deriva uma potência, vira uma outra função. Também potência, mas outro expoente. Então, ele está me dizendo o seguinte. Se a derivada de uma função é ela mesma, então essa função é uma função exponencial. E é o e elevado a x vezes uma constante. Tá, como é que eu provo isso, né? Vamos fazer uma demonstração aqui. Gente, aqui eu quero falar uma coisa para vocês, tá? Eu sei que às vezes a gente está aqui demonstrando, aí você pensa, nossa, mas de onde o professor tirou esse raciocínio aí? Parece que é mágica, né? Porque ele tirou da manga dele um raciocínio, e ele definiu uma função aqui que do nada essa função vai resolver o meu problema. Aí você se pergunta, poxa, eu nunca queria adivinhar que era assim que se fazia. Aí eu digo para você, nem a gente, né? A primeira vez que a gente se depara com uma questão dessa, são poucos, né? Na verdade, a maioria olha para essa questão e fala, não sei fazer. Aí tem que pensar ainda. Aí, ou então, né? A não ser que você tenha um bom tempo para tentar resolver e ficar pensando, faz de um jeito, faz do outro, até você conseguir. Se você tiver tempo, excelente. Isso é um ótimo exercício.
porque isso vai gerando em você um raciocínio matemático, que também é útil para os engenheiros e físicos, né? Pois é. Agora, se você não tem muito tempo, realmente, dificilmente você vai conseguir olhar para uma função, para uma questão e já saber, ah, tá, faz assim. Não dá, gente. Isso aqui é treino. Então, ó, matemática, ela é muito mais, digamos assim, muito mais prática do que aquela genialidade mesmo, tá? Então, não é assim, ah, eu nasci para matemática. Não, não é assim, mas aqui é mais esforço mesmo. Você vai lá, tenta fazer, faz várias questões. Por que eu estou falando isso? Porque você vai ver que para eu demonstrar isso daqui, eu vou definir uma função aqui. E essa função é essa, ó. Vamos considerar. Considere g de x igual. Olha, eu vou definir uma nova função g. Quem vai ser essa minha função g? Vai ser a minha função f, aqui da minha hipótese, dividido pela função e elevado a x. Só definir. Só considerei uma função assim. Ok. Sendo assim, agora que eu defini g, eu vou derivar g. G é a função f da minha hipótese dividido pela função e elevado a x. E agora eu vou derivar minha função g. Quem vai ser a derivada da g? Aí eu vou aplicar a regra do quociente. Vai ficar a derivada de cima, ou seja, a derivada de f, vai ficar f' de x, vezes e elevado a x, menos o de cima, sem derivar, então f de x, vezes a derivada de baixo. Só que qual é a derivada de e elevado a x? E elevado a x. Então vai ficar assim, ó. Tudo isso dividido pelo denominador, que é e elevado a x ao quadrado. Todo mundo concorda? Muito bem. Mas, ó, por hipótese, a derivada de f é igual a ela mesma. Sim ou não? Aqui, ó, por hipótese. Isso daqui, por hipótese, isso daqui é a mesma coisa que isso daqui. Por hipótese, elas são iguais. Então, quanto é que vai dar essa diferença aqui? Vai dar zero. Se elas são iguais, então eu tenho a mesma função multiplicada por e elevado a x, menos a mesma função multiplicada por e elevado a x. Isso aqui vai dar zero. E se a derivada de g é zero, e g é uma função contínua, porque por hipótese f é contínua, então eu já sei que se a derivada de g deu zero, é porque g é uma constante. Só que quem é g mesmo é f sobre e elevado a x. Então vai ficar f de x sobre e elevado a x igual a uma constante. O que significa, então, que f de x é igual a essa constante vezes e elevado a x. Acabou. Ah, pessoal, é muito fácil. É fácil se você já sabia que a resposta você tinha que definir essa função aqui. Aí fica fácil mesmo. Agora, se você não sabe, aí é difícil. Você tem que ter um tempo aí para processar, para a gente começar a pensar algumas possibilidades. Mas sim, é isso daqui. Então, você já sabe. Toda vez que a derivada de uma função for ela mesma, você pode dizer que essa função é uma constante vezes e elevado a x. Claro que também eu poderia colocar aqui essa função aqui mais uma constante como primitiva, né? Porque mesmo que eu coloque mais uma constante, se eu derivar a constante vai dar zero, e aí eu volto para cá. Se bem que nesse caso não, tem que ser isso daqui mesmo, né? Porque a derivada tem que ser igual à minha função. Ou seja, quando eu derivar, tem que dar ela mesma de novo. Então não pode ter a constante, porque se tiver a constante vai sair e não vai mais ser a mesma função. Tá? Então é isso mesmo. Então está aqui. Então, se a minha função, a derivada dela foi ela mesma, então a função é k vezes e elevado a x. Aí tá. Tá, professor, mas e aí? Eu só vou usar isso em cálculo 3? Não, a gente vai usar agora, ó, no próximo exemplo aí do slide. Vai aparecer, ó, determine y. Olha só, isso já é uma EDO. Já vou comentar com vocês sobre isso daí. Vou colocar aqui mesmo. Esse espacinho aqui. Vamos lá, ele me dá aqui um problema para resolver. Ele diz que a derivada de uma função é ela mesma, tá? Ele me diz que f de 0 igual a 2. Pronto, bora resolver isso daqui. Gente, olha só. Eu queria até chamar a atenção para vocês sobre esse problema aí.
Quando você era lá do fundamental, lá no sua 7ª série ou 8º ano, enfim, quando você fez esse fundamental, você começou a aprender equações, certo? Aí quando você aprendeu equações, você começou com equações do primeiro grau, que era uma equação assim, por exemplo, x menos 2 igual a 5. Aí o professor de vocês, a professora, pediu assim, resolva essa equação. Não era isso? Aí o que era resolver uma equação nessa época do fundamental? Era você encontrar um valor numérico para x que pudesse satisfazer essa minha equação aqui. Nesse caso, qual tem que ser o valor de x? O valor de x tem que ser 7. Então, perceba que lá no seu fundamental, resolver equações era achar valores para x, valores numéricos. X é igual a 1, 2, 3. Isso era uma equação do primeiro grau. Aí, já lá no finalzinho do fundamental, ensino médio também, você aprendeu equações do segundo grau, que já tinha x quadrados, não sei o quê, aí podia ter uma solução real, 2 soluções reais, nenhuma solução real, tudo mais. Beleza. Só que aqui na faculdade, você vai aprender outros tipos de equações, onde nessas equações, por exemplo, você tem aqui derivada de y mais y menos 6 igual a 0, por exemplo. Só que agora, o meu y, ele não é um número, ele é uma função. Tá? Então, por exemplo, aqui vai ficar a derivada de y em relação a x, mais o próprio y menos 6 igual a 0. Aí eu te pergunto, quem é o y? O y já não é mais número, o y tem que ser uma função. Então, perceba que agora, as nossas equações não é mais para encontrar número, é para encontrar função. E isso é muito comum na vida real. É muito comum. Pensa assim, você tem uma placa de metal ali, você aquece a placa. Aí você quer descobrir qual função modela a temperatura na placa. Mas achar essa função é resolver uma equação. Só que agora, resolver a equação é achar a função, não é mais achar um número. Então, está aqui, ó. Esse exercício é um problema desse tipo, onde ele não quer que eu encontre um número que vai satisfazer essa equação aqui. Ele quer que eu encontre a função que vai satisfazer isso daqui. Então, quando isso acontece, você chama essas equações de equação diferencial. Por que diferencial? Porque na equação aparece a derivada da função que você quer achar. Então, tem uma função que você quer achar e na equação aparece tanto a função quanto a derivada dela. Então, isso é uma equação diferencial. Tá? Aí tem equação diferencial ordinária, equação diferencial parcial, enfim. Mas isso aqui seria, digamos, a mais básica das equações diferenciais. Aí tá. Então, a gente quer achar que função é essa. Só que, pelo menos nesse problema aqui, pelo menos agora, eu não vou ter muito trabalho. Por quê? Porque o que diz essa EDO, essa equação diferencial aqui, ordinária? Ela me diz que essa função que eu quero achar tem essa característica. Qual é a característica? A derivada dessa função é igual a ela mesma, não é isso que diz aqui? A derivada de y é igual a ele mesmo. Mas eu já sei, pelo exemplo anterior, que se eu tenho isso aqui acontecendo, então quem é meu y? Se a minha função é igual à derivada dela, então quem é a minha função? Ela tem que ser uma constante vezes e elevado a x. Tá? Então, do exercício anterior, eu tenho que se a função é igual à derivada dela, então essa minha função é uma constante vezes e elevado a x. Aí eu vou aplicar isso que a gente aprendeu aqui. Ele está me dizendo que a derivada de y é ele mesmo. Então, eu aprendi pelo exercício anterior que y, então, tem que ser k vezes e elevado a x. Só que agora, esse meu y, esse y aqui, ele satisfaz a primeira condição, que é essa equação. Mas ele me dá uma segunda condição. Qual é a segunda condição? Isso daqui, ó. Quando x é 0, o y tem que ser 2. Então, eu vou aplicar essa condição e eu vou achar o valor de k. Então, eu vou escrever assim, ó, para x igual a 0, temos y igual a 2. Aí, como é que vai ficar aqui? Ó? Vai ficar 2 em y
igual a k vezes e elevado a zero. Então, aqui eu só joguei no lugar do x, eu coloquei o 0, e no lugar do y eu coloquei 2, porque é o que diz a minha condição. E elevado a zero é 1, então no final eu vou descobrir que o meu k, essa constante aí, é 2. Logo, quem é meu y? Logo, o meu y, ele vai ser 2 vezes e elevado a x. Pronto. Resolvi. Num problema desse, gente, que você tem que achar uma função que satisfaz umas hipóteses, você pode até sair feliz da sua prova, porque você já pode sair da prova sabendo que você acertou. Como assim? Ora, a nossa resposta final foi essa daqui. Eu quero saber se eu acertei. O que eu faço? Eu vou olhar, vou analisar, vou verificar se essa função ela satisfaz as minhas condições. Quais são as condições? Primeira, se eu derivo isso daqui, dá ele mesmo, o que vocês acham, sim ou não? Deriva 2 vezes e elevado a x, deriva, vai dar quanto? Dá 2 vezes e elevado a x, dá ele mesmo. Então, satisfaz a primeira. E a segunda, se o x é 0, o meu y é igual a 2, é também. Então, pronto. Então, consegui achar uma função que, de fato, resolveu aqui o meu problema. E é isso, mais um resolvido. Vamos para o próximo exercício. Olha, eu falei que esses aqui são mais divertidos do que aqueles lá que é só achar primitiva, né? Vai para o terceiro lá do slide. Ah, esse aí é bem divertido. Esse é. Determine a função definida no intervalo. 1 faz parte do intervalo. A função, quando x igual a 1, ela é igual a menos 1, a imagem dela. E acontece isso daí. Tá, deixa eu só escrever aqui. A gente já vai fazer. Isso também é uma EDO, que ele está pedindo para eu resolver. Aqui eu vou colocar logo a função de x. Então, vai ficar derivada de x igual a 2 vezes a minha função ao quadrado. Aí ele me diz também que f de 1 é igual a menos 1. Tá, vamos lá, gente. Olha só, então ele quer que a gente resolva essas condições aqui. Ele quer que eu ache uma função que satisfaça as duas condições. Olha, primeiro, a função, quando x igual a 1, ela tem que ser menos 1. Essa é uma das condições. Outra condição, quando você deriva a sua função, tem que dar 2 vezes a própria função ao quadrado. Eita, então é isso mesmo. E a gente tem que dar um jeito de achar essa função. E agora, como é que eu vou fazer? Mais uma vez eu digo para você, isso aqui é treino. Conforme você vai fazendo questões desse tipo, você vai ganhando maturidade, você vai ganhando experiência. E aí, quando aparecer uma outra questão dessa daqui, você vai falar, ah, já sei fazer. É fácil, é assim. Então, bora lá, bora tentar resolver isso daqui. Para eu resolver essa equação, para eu achar essa minha função, eu vou trabalhar com essa daqui, ó. Aí, olha só o que eu vou fazer com essa primeira. Eu vou escrever ela assim. F' de x dividido por f de x ao quadrado igual a 2. Tá? Estou supondo que eu estou pegando intervalos próximos de 1. Então, isso aqui não é 0. Então, deu isso daqui. Até aqui tudo bem, né? Só o que estava aqui apareceu aqui embaixo dividindo. Aí, olha o que eu vou fazer agora. Vou escrever assim essa equação. Vai ficar f de x elevado a menos 2 vezes f' de x igual a 2. Até aqui tudo bem? Ó, só peguei esse, apareceu aqui dividindo e depois colocou assim. Aí tá. Aí, o que eu vou fazer agora, gente? Será que eu consigo achar uma primitiva para essa função aqui, para toda essa função aqui? O que vocês acham? Será que eu consigo achar uma primitiva para toda essa função aqui? Porque ó, eu tenho
f de x elevado a menos 2 vezes f' de x. Isso aqui não te lembra uma regra da derivada, que é a regra de quê? Da cadeia? Pois é. Então, se eu conseguir achar a primitiva dessa função e aplicar a regra da cadeia, vai aparecer justamente essa daqui. Aí tá. Aí qual é a primitiva disso daqui? F de x elevado a menos 2. Qual vocês acham que é? Eu posso olhar isso como se fosse uma potência, né? Alguma coisa elevada a menos 2. E aí eu poderia pensar numa primitiva assim, ó. Bora pensar assim. F de x elevado a menos 1. E o menos aqui na frente. Por quê? Olha só. Se eu derivar isso daqui, me ajuda a derivar isso daqui. Como é que vai ficar? Se eu derivar isso daqui. O menos 1 desce e vai ficar positivo. Tá? Que eu já vou ter positivo. E aqui vai ficar f de x elevado a menos 1, que vai dar menos 2, vezes a derivada de dentro. Vocês concordam comigo, sim ou não? Sim, né? Só derivar. Deriva isso daqui, o menos 1 desce, fica positivo. Aqui vai ficar menos 1 com menos 1, que é menos 2, vezes a derivada de dentro. Isso aqui é a regra da cadeia. Então, eu posso afirmar que isso daqui seria uma primitiva para cá. E eu vou aplicar isso aqui lá. Então, ó, eu vou colocar aqui as minhas primitivas. Então, vai ficar assim, ó. Lembrando, se eu tenho uma igualdade, gente, e eu for transformar na primitiva, você tem que tomar cuidado de quê? De colocar mais a constante. Porque se a derivada de duas funções são iguais, então as funções também são iguais a menos de uma constante. Coisa que a gente já viu aqui. Então, vamos lá. Qual é a primitiva dessa? A primitiva é menos f de x elevado a menos 1, que eu já fiz ali. Igual. E qual é a primitiva de 2? Qual é a primitiva de 2? 2x. Vai ficar 2x. Aí só que, ó, cuidado, mais uma constante de integração. Pronto. Então, se isso aqui é igual, isso aqui também vai ser igual. Aí o que eu vou fazer agora? Eu quero encontrar essa constante de integração aqui. Como é que eu vou fazer? Vou usar essa minha condição que ele está me dando. Ele está falando que quando x é igual a 1, o f de 1 é menos 1. Vou usar isso daqui e acho a minha constante de integração. Ok, vou fazer para cá. Vou escrever assim. Para x igual a 1. Para x igual a 1 aqui. Nessa equação vai ficar menos f de 1 elevado a menos 1 igual a 2 vezes 1 mais a constante. Só que quanto vale f de 1? Menos 1. Então aqui vai ficar menos 1 elevado a menos 1 igual a 2 mais uma constante. Gente, quanto é isso daqui? Né? Menos 1 elevado a menos 1 é 1 sobre menos 1. Menos com menos vai dar mais. No total, isso aqui vai dar tudo 1. Então, isso aqui vai ser 1 igual a 2 mais a constante. Então, a minha constante vai ser menos 1. Tá? Então, essa daqui é a minha constante. Beleza. Agora que eu já sei quem é a minha constante, eu vou voltar para cá, para a minha equação. Porque o meu objetivo, na verdade, é achar quem é essa minha função f. Mas eu já estou bem perto de achar essa minha função f. Agora que eu sei quem é a minha constante. Então, voltando para a minha equação, vai ficar assim. Aqui. Vai ficar menos f de x elevado a menos 1 igual a 2x menos 1, já que a minha constante é menos 1. Para ficar melhor, vamos multiplicar todo mundo por menos 1. E aí vai ficar aqui f de x elevado a menos 1 igual a 1 menos 2x. Só que f de x elevado a menos 1 é a mesma coisa que 1 dividido por f de x. Pronto, para finalizar, eu só vou inverter aqui, né, os dois. Então, quem é o meu f de x? F de x é 1 dividido por 1 menos 2x. Aqui.
Acabou. Então, é assim que eu encontro a minha função. E aí, gostaram da questão? Ela é uma boa questão de prova? Ou não? Não é uma boa questão de prova? Não, não é preciso não. Passe uma daquela da tabela lá, melhor. Gente, é uma questão boa, né? Não sei se é uma boa questão de prova, né? Isso que o professor Leão que vai dizer, mas agora, que é uma questão divertida, né? É uma questão desafiadora. Você olha assim, ixi, agora o que eu faço e tudo mais. Pois é. Agora, olha só que interessante. Será que nós acertamos? Pode ser que não. Mas eu te falei, tem um jeito de saber se eu acertei, ó. Pelo menos se caísse na prova essa questão, você ia saber se acertou ou não. Como? Vamos verificar se essa função aqui, ela satisfaz essas condições. Bora verificar logo isso daqui, que é mais fácil. Quando x igual a 1, aquela função é menos 1? Bora ver. Coloca no lugar do x, 1. Vai ficar 1 sobre 1 menos 2, que é menos 1. Vai dar menos 1? Vai. Então, beleza. E a primeira condição? Será que se eu derivar essa função aqui, vai ficar 2 vezes ela mesma ao quadrado? Será? Difícil de acreditar, né? Se eu pegar essa função aqui e derivar, vai dar 2 vezes ela ao quadrado. Isso aí, bora ver. Isso é só uma verificação. Então, se eu derivar essa função, isso aqui eu só estou verificando. Posso aplicar a regra do quociente. Vai ficar derivado de cima, que é 0. Eu vou colocar um 0 aqui, vezes o de baixo, menos o de cima, que é 1, vezes a derivada do de baixo. A derivada do de baixo é menos 2. Então, aqui vai ficar, menos com menos vai ficar mais, vai ficar 2. Dividido pelo denominador, que é 1 menos 2x ao quadrado. Ih, pessoal, acho que não vai dar aquilo lá, não. Calma. Vamos ajeitar isso daqui, ó. Isso daqui é a mesma coisa aqui. Ó, aqui em cima vai dar só 2, né? Então, vai ficar assim. 2 vezes, olha o que eu vou fazer. 1 sobre 1 menos 2x ao quadrado. Pode perceber, a mesma coisa que eu escrevi aqui é o que estava aqui em cima. Porque se eu elevar ao quadrado aqui, ó, vai ficar 1 ao quadrado, que é 1. E aqui vai ficar o quadrado, que já estava aqui. 1 ao quadrado vezes 2 é o que estava aqui. Olha quem apareceu aqui. Quem é esse daqui, gente? 1 sobre 1 menos 2x. É a minha função f de x. Então, eu derivei e ficou 2 vezes a função ao quadrado, que é o que estava ali. Então, sim, satisfaz as duas condições. Então, essa função é a minha resposta certa para esse exemplo. Todo mundo entendeu? Bem. Ah, professor, gostei. Passe mais desse daí. Está muito divertido. Tá bom. Ó, mas antes, deixa eu só colocar aqui para vocês mais algumas primitivas, né? A gente não vai fazer, porque já está a resposta aí de qualquer forma, né? Ó, aí, isso aqui é o que eu já tinha falado para vocês, né? Quando eu escrevo assim, essa constante c, nós chamamos de constante de integração. Mas, por enquanto, integração é só um nome qualquer para vocês. Aí aqui, ó, vamos lá. Se a nossa função fosse cossecante ao quadrado, então a primitiva dela é menos cotangente, mais a constante de integração. Se a minha função é secante tangente, então a minha primitiva é secante, mais a constante. Se a minha função é cossecante vezes cotangente, então a minha primitiva é menos cossecante. Se a minha função é menos 1 sobre raiz de 1 menos x quadrado, então a minha primitiva é arco cosseno, porque você já sabe, né? Derivada da função inversa, que a derivada do arco seno é isso daqui. Né? Então, a primitiva disso é o arco cosseno. Agora aqui, se a minha função é 1 sobre essa raiz, então a minha primitiva é o arco seno, mais a constante de integração. E se a minha função é 1 sobre x quadrado mais 1, então a minha primitiva é arco tangente, mais a minha constante de integração. Tudo bem, gente? Deu para lembrar isso aí? Então, se precisar, né, derivar o arco cosseno, o arco seno, ou calcular a primitiva dessas outras aqui, você já sabe fazer. Aqui mais algumas proposições. Ó, a primeira a gente não vai demonstrar, né, mas isso aqui é simples também. Olha o que diz aqui. Se você tem f e g, você já tem a primitiva delas. A primitiva de f aqui é f maiúsculo, de g é g maiúsculo. Então, nesse caso, a primitiva de uma constante vezes f é a constante vezes a primitiva. Tá? Ou seja, você conserva a constante, calcula só a primitiva da f. Coisa que a gente já estava fazendo aqui de maneira indireta. E outra, se você quer calcular a primitiva de uma soma,
então é só você calcular, né, a primitiva da soma é a soma das primitivas. Então você pode calcular a primitiva de uma mais a primitiva de outra, que é o que nós já estávamos fazendo. Isso por quê? Porque a derivada é um operador linear. Então por isso que você consegue ter essas propriedades aqui. Aí tá, gente. Bora fazer aqui mais exercício. Olha, como eu falei, de conteúdo, praticamente a gente já encerrou de conteúdo aqui hoje. O resto é exercício. Mas como eu disse, o exercício aqui é muito importante para a gente. Por quê? Porque primitiva é um assunto que vai te ajudar e muito em integral. Tá? Então, por isso que você saiba calcular aqui várias primitivas e tudo mais. Então, ó, bora resolver mais esse slide aí de exercício. Bom, primeiro esses daí são mais rápidos. Você mesmo já pode ir fazendo, né? Que isso aí tá bem simples até alguns deles. Então, a primeira questão, ele quer calcular a primitiva. A minha função g, que ele está me dando aí, é 3 seno de x. Vou colocar logo a segunda questão aqui também, onde eu tenho uma função h, que é x à quarta, a primitiva dela, menos x ao quadrado, sobre 3. Aí, gente, eu vou pular logo para a quarta, que a gente vai fazer logo, mas eu vou fazer a terceira também, tá? Mas eu vou pular logo para a quarta, que também é de calcular logo a primitiva. Então, na quarta, a minha função f de x é 3x à quinta mais 2x menos 5 dividido para x ao cubo. Tá, vamos fazer logo essas três, depois a gente vai para a última aí do slide. Mas elas são bem rápidas, apenas a maioria aqui. Primeira, gente, vamos lá, ele quer que calcule a primitiva dela. Então, a minha função é 3 vezes seno. Aí você já sabe que se você tem uma constante vezes uma função, você conserva a constante e faz a primitiva só da função. Qual é a primitiva de seno? Menos cosseno, cuidado, menos cosseno, tá? Mas assim, na dúvida, derive, que aí você vai ver se você errou ou não o sinal. Então aqui é menos 3 cosseno de x. Pronto. Aí, estou esquecendo alguma coisa? Muito bem, não pode esquecer, né? A partir de agora, ó, você não está mais desculpado. A partir de agora, você tem que colocar essa constante de integração na hora que for calcular a primitiva, tá bom? Agora você já sabe, então está aqui. Aqui, acabou, né? Agora essa próxima aqui. Ó, de novo, a primitiva da soma é a soma das primitivas, né? Então, qual é a primitiva de x elevado a 4? Não esqueça daquela regrinha, ó. É x elevado a 5 dividido para 5. Pode ver, ó, deriva isso aqui. O 5 desce, simplifica com esse, aqui fica 4. Tá, e desse daqui, gente? Menos... Ó, esse 3 aqui embaixo, que seria 1/3, é uma constante, então vou preservar ela, tá aqui ela preservada. Vezes, agora sim, qual é a primitiva de x ao quadrado? X ao cubo sobre 3. Então, eu tenho x ao cubo sobre 3. Então, como é que fica a nossa resposta final? Aqui, aliás, calma que eu já estou esquecendo, né? Uma coisa que eu não poderia estar esquecendo, mais a constante de integração. Aqui só vou multiplicar agora. Vai ficar x à quinta sobre 5 menos x ao cubo sobre 9 mais a constante. Acabou. Tá, agora essa daqui. Você vai falar, nossa, professor, mas como é que eu vou adivinhar qual é uma função que, se eu derivar, vai dar essa daqui? Tá difícil, né? Ou eu posso calcular numa divisão. Eu já sei, eu vou calcular a primitiva do de cima, dividir pela primitiva do de baixo. Pode fazer isso? Não. Quando você vai derivar
uma divisão, você pode fazer isso? Derivar o de cima e só derivar o de baixo? Não, né? Não pode. Então aqui, você também não vai poder fazer isso com a primitiva. Mas não tem problema, porque nesse caso aqui específico, você pode manipular a sua fração para dar uma coisa que você consiga trabalhar. Ó, perceba que aqui eu tenho esse divisor aqui, ó, x ao cubo. Eu vou separar isso aqui em 3 frações. 3. Aí vai ficar assim, ó. Vai ficar 3 vezes x à quinta sobre x ao cubo. Isso aqui eu posso fazer, né? Mais 2 vezes x sobre x ao cubo, menos 5 sobre x ao cubo. Posso fazer isso? Posso, né? Isso aqui também vai te ajudar muito com integral. Isso aqui, esse raciocínio aqui. Aqui. Aí o que dá para fazer ainda? Eu posso simplificar. Ó. Esse x ao cubo com esse x à quinta. Vai ficar 2. Então aqui vai ficar 3 vezes x ao quadrado, mais... E agora, e esses dois aqui, o que eu posso fazer? Bom, esse vai simplificar com esse, aqui vai ficar 2. Aí olha o que eu faço aqui, vai ficar 2 vezes x elevado a menos 2. Nesse caso aqui. E no último vai ser menos 5 vezes x elevado a menos 3. Pronto. Então no final eu fiquei com isso daqui. Agora eu consigo achar a primitiva disso daqui, aplicando a regra. Então como é que vai ficar a primitiva? Então, a primitiva desta função, esse aqui vai ser 3 vezes x ao cubo sobre 3, está aqui, aí mais 2 vezes, aqui vai ficar x elevado menos 2 mais 1, que é menos 1. Então, vai ficar menos 1 dividido para menos 1. Aí menos, aí aqui, 5 vezes x elevado menos 3 mais 1, que dá menos 2. Então, vai ficar menos 2 aqui, e aqui embaixo menos 2. Pronto, agora eu só vou ajeitar. Mais uma constante, né? Não posso esquecer, está aqui. Vou simplificar esse 3 com esse 3. Aqui vai ficar x ao cubo. Aqui, gente, esse menos 1 só vai mudar o sinal daqui, só. Então, vai ficar menos 2 vezes. Como é x elevado a menos 1, já vou colocar ele aqui para baixo, ó. 2 sobre x. E aqui, esse menos com esse menos vai dar mais. Então, vai ficar mais 5 sobre 2. E esse x elevado a menos 2, eu posso colocar ele para baixo, ó, x ao quadrado. Mais uma constante de integração. Acabou. Alguma dúvida do que a gente fez aqui, principalmente nessa última questão? Então, só separei em várias frações e apliquei as regras lá e pronto. Ok, bora resolver só mais um exercício desse slide. E vamos para o próximo. A gente ainda tem 20 minutos. 20 minutos dá para resolver muita coisa ainda. Então, ó, o terceiro, né? Você tem uma função derivável até segunda ordem. Tá? Deixa eu colocar as informações logo aqui. Vamos lá. Terceiro. Aí, o que ele diz aí? Que nesse caso, ele derivou 2 vezes uma função e deu menos a função. Deu menos a função. Aí ele quer que a gente mostre, isso aqui é a minha hipótese, né? Aí ele quer que a gente mostre que se eu derivar aí aqui vai colocar f' de x ao quadrado mais f de x ao quadrado. Se eu derivar isso aí, vai dar 0. Tá, então bora ver se isso é verdade, né? Então, a partir dessa hipótese daqui, ele quer que eu mostre que isso aqui é 0. Aí tá, o que eu vou fazer, gente? Eu vou começar daqui, ó, do lado esquerdo. Eu vou derivar isso daqui. Aí eu vou tentar derivar isso aqui e tentar mostrar que a derivada disso é 0. Vamos lá. Na hora que eu for derivar isso daqui, eu vou derivar esse mais a derivada desse. A derivada desse vai ficar 2 vezes, vai ficar, vou colocar para cá, vai ficar 2 vezes f' de x. Ó, então, o que eu fiz? Regra da cadeia.
Esse 2 desceu, ficou 2 vezes isso, vezes a derivada de dentro. Então, vezes f duas linhas de x. Aí, mais, a mesma coisa eu vou fazer aqui. Vai cair esse 2, ficar 2 vezes f de x, vezes a derivada de dentro. Então, vezes f' de x. Está aqui. Então, olha só, quando eu derivo isso daqui, a derivada disso me deu isso daqui pela regra da cadeia, e a derivada disso daqui me deu isso daqui. Então, olha só, o que eu tenho em comum aqui nessa soma? Eu tenho 2 em comum e eu tenho f'. A única coisa que eu não tenho em comum aqui é o f duas linhas e o f. Só que, por hipótese, f duas linhas é menos f. Tá? Então, ou seja, isso daqui, gente, é menos f de x. Então, olha o que eu tenho aqui, 2 vezes f vezes f'. E aqui, olha que eu tenho menos 2 vezes f vezes f'. Quanto é que vai dar essa soma aqui, então? 0. Acabou. Parecia que ia ser mais difícil, né? Mas até que foi bem simples. Tá, vamos... Olha, eu vou colocar logo aqui nos exercícios de física, né, de cinemática, que eu acho que é de extrema importância para a gente. Então, olha só, determine a função posição de uma partícula cuja velocidade é dada por, e ele me dá ali um ponto da posição. Então, bora resolver esses dois aí. Já estamos acabando, pessoal. Estamos na reta final da aula de hoje já. Por isso que eu já queria fazer essas daí, que é de física. Esses aí são bem interessantes também. Por isso que eu faço questão de fazer logo. Vamos lá, ele me diz aí que a velocidade de uma partícula é essa daqui, 4t menos 7. A posição da partícula para t igual a 1 é 1, ele me diz. Aí eu vou colocar logo aqui. Vou colocar logo aqui a segunda questão desse daí. Na segunda questão, ele me diz que a aceleração de uma partícula, a aceleração é igual a 7t mais 2. A velocidade para t igual a 0, ele me diz que é 2. E a posição para t igual a 0, ele me diz que é 1. Tá, bora fazer isso daqui. Olha, você já aprendeu aqui em cálculo, isso é um dos resultados também primordiais para a gente, que existe uma relação muito forte entre a posição, a velocidade e a aceleração. Qual é essa relação? Você já sabe que a velocidade é a derivada da posição e que a aceleração é a derivada da velocidade. Só que agora nós estamos aprendendo primitiva ou antiderivada. Então, agora, seguindo esse raciocínio, eu posso afirmar que se a aceleração é a derivada da velocidade, então a velocidade é a primitiva da aceleração. Sim ou não? Sim. E que a posição é a primitiva da velocidade. Então, antes, como é que você fazia uma questão dessa aqui no cálculo? O professor te dava a função posição e pedia a função velocidade. E aí você derivava a função posição. Agora é o inverso. Agora ele te dá a função velocidade e ele quer a função posição. Então, ao invés de você derivar, o que você vai fazer? Você vai calcular a primitiva, né? Porque você sabe que a derivada da posição é a velocidade. Ou seja, essa posição é a primitiva da minha velocidade. Então, quem é a minha posição? Vamos lá. Bom, eu já tenho a minha velocidade, então tem que pensar numa primitiva para ela. Qual é a primitiva de 4t? Uma primitiva para 4t. Muito bem, ficar 2, pode ficar assim, ó, 4 vezes t quadrado sobre 2, perfeito. Está aqui, conservei a constante, coloquei aqui, t quadrado sobre 2. Menos, aqui, primitiva para 7, 7t. 7t. Aí, ó, mais uma constante de integração. Tudo bem? Então, ó, ele me deu a função velocidade
E eu sei que a minha função posição é a primitiva dela. Então, calculei a primitiva dessa daqui. Desse daqui, ó. Posso até simplificar logo esse 2 com esse 4. Só que perceba que, nesse caso, ainda tem uma constante para achar. Mas não tem problema, porque ele me dá uma condição para achar essa constante. Qual é a condição? Aqui, ó. Ele diz que quando t igual a 1, o x1 é igual a 1 também. Então, para o tempo t igual a 1, a minha posição é 1 também. Então, eu vou usar isso daqui. Então, vai ficar, para t igual a 1, vai ser 2 vezes 1 ao quadrado, menos 7 vezes 1, mais a constante. E eu sei que esse valor aqui tem que dar 1. Então, aqui vai ficar 1 igual a 2 menos 7 mais a constante. Resolvendo isso daqui, eu vou ter que a minha constante é igual a 6. E se a minha constante é igual a 6, então quem é a minha resposta final? Quem é a minha função posição? Vai ser 2t² menos 7t mais 6. Mais 6. Pronto. Ó, pode perceber, bora ver se a gente acertou. Se eu derivar a minha função posição, tem que dar a função velocidade. Derivando isso daqui vai dar 4t, tá certo? Aqui vai dar menos 7 e aqui vai dar 0. Perfeito, deu isso daqui. E se o t for igual a 1, aqui vai ficar 2 menos 7 dá menos 5, mais 6 dá 1. Tá aqui. Acertamos. Então, essa é a minha função posição. Todo mundo entendeu isso daqui, gente? Pode falar, temos uma pergunta. Esse C seria a posição inicial dele? Pois é, na verdade, não. Esse C, na verdade, ele é a constante de integração. Por quê? Porque diferente da derivada, por exemplo, quando eu te dava assim, a função posição é essa, acha a função velocidade, você só derivava. A derivada da posição era uma função só. Não tinha uma família de funções. Aí aqui na primitiva, não. Se eu quero o caminho inverso, se eu te digo assim, olha, essa é a função velocidade, acha para mim a função posição. Se eu só te desse essa informação, você não ia conseguir me dar uma solução assim, uma única solução. Porque na hora que você fosse calcular a primitiva, você não ia achar uma única função. Você ia achar uma família de funções. Mas beleza. Mas dessas aqui, eu quero só uma função posição. Mas como é que eu vou tirar só uma dessas? Por meio de uma outra condição, que é essa condição aqui. Essa condição, se o t fosse 0, aí eu poderia chamar essa condição de condição inicial. Né? Que a gente fala condição inicial porque é quando o t igual a 0. Iniciou ali o meu processo. Tá? Só que aqui não, aqui ele colocou t igual a 1. Então nem posso dizer que é só uma condição, não necessariamente é uma condição inicial. Tudo bem? Aí essa condição inicial serviu para eu descobrir a minha constante de integração. Foi muito boa essa pergunta, excelente mesmo. Agora aqui, ó, no segundo exemplo, ele me dá a função aceleração e ele quer que eu ache a função posição. Aí aqui ele me dá duas condições iniciais. Ele me dá a velocidade inicial, que é 2, e a posição inicial, que é 1. E a partir dessa função, ele quer que eu ache a minha função posição. Aí você já sabe. Eu tenho a função aceleração. Se eu calcular a primitiva dela, eu vou estar calculando o quê? A velocidade. Então, ó, porque você já sabe que a derivada da velocidade é a aceleração. O que significa, então, que a velocidade é a primitiva da aceleração. Então, quem vai ser a minha função velocidade? Aí eu vou calcular a primitiva disso daqui. Aí vai ficar 7 vezes t² sobre 2, mais 2 vezes t, mais uma constante. Vou chamar até de C1. Só que eu quero descobrir quem é essa constante. Aí eu vou usar a minha condição inicial. Eu sei que quando t igual a 0, a minha velocidade é 2. Aí eu vou usar aqui. Então vai ficar, quando t é 0... quando t é 0, aqui vai zerar, aqui vai zerar. Vai ficar só a minha constante. E quanto é esse v em 0? É 2. Então aqui eu descubro que a minha constante é 2. Ok? Então, com isso, o que eu tenho aqui? Já que a minha constante é 2, então, quem é a minha função velocidade? A minha função velocidade, ela é 7 sobre 2
t ao quadrado mais 2t, aqui, mais 2. Só que ele não quer a velocidade, ele quer a posição. Então, eu vou ter que calcular de novo a primitiva, porque a primitiva da velocidade é a posição. Então, na hora que eu for calcular a primitiva dessa daqui, vai ser... Aqui, eu vou conservar minha constante, vai ficar 7 sobre 2. A primitiva de t quadrado é t ao cubo sobre 3. Mais a primitiva de 2t é t quadrado. Mais a primitiva de 2 é 2t. E mais uma constante. Vou chamar de C2 aqui. Pronto. Só que eu tenho que descobrir quem é essa constante. Aí, para isso, eu vou usar minha condição inicial da posição. Quando t igual a 0, a posição é 1. Aí, eu vou usar isso daqui. Então, vai ficar para t igual a 0. Ó, aqui é t ao cubo, né? Então, aqui vai zerar e aqui vai zerar. Vai ficar só a minha constante. Lembrando que isso aqui é 1. Então, vai ficar 1 igual a minha constante. Logo, como ficou a minha função posição, ficou 7 sobre 6, t ao cubo, mais t ao quadrado, mais 2t, mais 1. Acabou. Ó, lembrando, a posição é a primitiva da velocidade, que significa que se eu derivar minha posição, eu volto para a velocidade. Será que é verdade? Vamos derivar isso daqui. Se eu derivar t ao cubo, o 3 vai descer e vai simplificar com esse 6. Vai ficar 7 sobre 2t quadrado. Está aqui, 7 sobre 2t quadrado. A derivada desse daqui é 2t, a derivada desse é 2 e a derivada de 1 é 0. E outra, quando o t é igual a 0, a minha posição é 1. Tá certo, porque quando o t é 0, vai zerar, vai ficar só 1. Está aqui. Aí eu voltei para cá. Só que agora, se eu derivar isso daqui, tem que dar minha função aceleração. Bora ver. Se eu derivar isso daqui, o 2 vai descer, vai simplificar com esse 2. Vai ficar só 7t. Está aqui o 7t. Se eu derivo 2t, vai ficar 2. Se eu derivo 2, vai ficar 0. E quando t é igual a 0, seu 0t vai ficar 2. Então, pronto. Acabei de comprovar que nós acertamos. Então, essa função aqui é a função posição para a minha partícula. Todo mundo entendeu? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Tá, então já sabe, se cair na prova, uma dessa aí de física, você já sabe fazer. Gente, faltam 5 minutos. Faltam só 2 exemplos. Eu vou deixar um para casa. Vamos tentar fazer mais um, pelo menos, tá bom? Olha, o 2, eu vou deixar para casa, mas assim, o 2 é o que a gente já estava fazendo aqui, tá? Que é a mesma coisa da velocidade de aceleração, só que sem contexto físico. Mas você vai ver que é a mesma coisa. Aí o primeiro não, o primeiro tem um desafio a mais aí. Bora tentar fazer o primeiro. E aí, Panda, a gente encerra a aula com esse primeiro exemplo. E na próxima aula não falte, tá? Porque você vai aprender já integral. Vai iniciar o tema de integral que você já tanto esperavam, né? Chegar nesse assunto de integral. Então, ó, deixa eu só colocar aqui. Ele está falando que a derivada, eu vou colocar em termo de f mesmo, para ser mais rápido. A derivada de f da minha função é igual à própria função vezes seno. E, quando x igual a 0, o meu f é igual a 1. Ok, gente, vamos lá, vamos tentar fazer isso daqui. Olha, essa questão eu vou tentar fazer ela parecida com o que nós fizemos em um dos exemplos anteriores aí. Então, olha, eu vou passar essa função para o primeiro membro, essa primeira aqui. Aí vai ficar assim, f' de x sobre f de x igual a seno de x. Ora, isso daqui também te lembra alguma coisa, uma regra da cadeia. Vocês concordam comigo que isso daqui, ó, a primitiva dela seria isso daqui? Log natural de f de x? Porque se eu derivasse isso daqui, como é que ficaria? 1 sobre f de x vezes a derivada de f.
Pronto, achei a primitiva dela. Então, vou calcular a primitiva para as duas aqui, né? Então, a primitiva dessa, eu já sei que é log natural de f de x. Essa é a primitiva. E qual é a primitiva do seno? Menos cosseno, né? Menos cosseno. Só que aqui vai aparecer uma constante, né? Eu quero me livrar dessa constante. Vou usar logo essa condição aqui. Então, para x igual a 0, bora ver o que vai acontecer aqui para x igual a 0. Vai ficar log natural, quem é o f de 0? É 1. Então, vai ficar log natural de 1 igual a menos cosseno de 0 mais a constante. Quanto é log natural de 1? É 0, né? Log natural de 1 é 0. E aqui, quanto é o cosseno de 0? É 1, né? Então, aqui vai ficar menos 1. Então, a minha constante, nesse caso, é 1. Então, pronto. Bora voltar para cá. Então, como é que vai ficar aqui essa minha equação? Ficou log natural de f de x igual, aí essa constante é 1, então vai ficar 1 menos cosseno x. O que eu posso fazer? Se isso aqui é igual, então se eu pegar isso aqui e colocar no expoente, vai continuar igual. Então eu posso colocar assim, ó, e elevado a log natural de f de x igual a e elevado a 1 menos cosseno de x. Quanto é e elevado ao log natural de alguma coisa? Propriedade. Essa própria coisa, né? Então, isso daqui vai ficar f de x igual a e elevado a 1 menos cosseno de x. Está aqui. Será que a gente acertou? Bora ver, né? Então, aqui, ó, primeiro, se o meu x é 0, vai ficar 1 menos cosseno de 0. Cosseno de 0 é 1. 1 menos 1 é 0. E elevado a 0 é 1. Então, satisfaz essa condição. Bora ver se satisfaz essa daqui. Ou seja, se eu derivar, vai dar a mesma função vezes seno? Não sei, bora ver. Só uma verificação. Então, se eu derivar, ó, vai ficar ele mesmo, né? Porque a função e elevado a alguma coisa, vai ficar ele mesmo, vezes a derivada de dentro. A derivada de 1 menos cosseno x. Então, isso aqui vai ser aqui, ele mesmo. Ou seja, isso aqui é a própria função, né? Vai ficar f de x. Aqui, a derivada de 1 é 0. Qual é a derivada de menos cosseno? É seno. Então, pronto. Acertamos. Então, realmente, essa função aqui é a resposta correta. Então, por isso que eu digo, é bom, porque você responde e no final você mostra que você acertou. Bom, gente, então com isso, finalizamos a aula de hoje. Lembrando que semana que vem é integral, então não falte. Tudo bem? Obrigado pela presença de vocês e a gente se vê aí numa outra oportunidade. Até mais.